Vamos lá, meus amigos. Evolução do trader, parte 2, tá? Lembra que na aula passada eu falei sobre suporte e resistência, né? Comecei a falar que você tinha que aprender o básico, gente, tá? Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre suporte e resistência, vou mostrar no gráfico como traçar esse suporte e resistência e vocês vão entender um pouco mais sobre a questão dessa tendência, desse contexto que eu falo tanto na sala e vou falar tanto aqui, tá? Aqui, pessoal, o suporte, né, tá? Resistência tem três características, né, tá? Que é como movimento, né, tá? A magnitude do movimento, né? Aonde ele foi interrompido, tá? Certo? Que você vê que nos fundos ele está sendo interrompido no mercado de alta, né? E o mercado sobe depois com mais força ainda, né? Tá? Ele está subindo. Sempre que é interrompido nos fundos sobe mais ainda, né? Então, a magnitude, o ponto, né? Tá? Onde você tem uma magnitude grande sendo interrompida é importante, né? Segundo, né? No nível de toques que você tem numa região, tá? Vou mostrar para vocês que você pode fazer isso melhor num gráfico intraday, tá? E terceiro, foi o que eu falei de quanto mais demora para se formar um suporte, uma resistência, mais importante é esse ponto, tá? Falou? Então, vou vir aqui para o gráfico, né? Do Ibovespa, tá? Tem aqui um gráfico do Ibovespa futuro, né? Tá? Do mini índice, desculpa, tá? Então, se você, por exemplo, você tem aqui, ó, no suporte e no semanal e no diário, você vai traçar os pontos só baseando aonde, né? Tá na magnitude do movimento foi interrompido. Então, você teve aqui, ó, a subida toda, né? Tá, o mercado mudou de alta para baixa, aqui claramente na região de 31/5. Então, você vai marcar aqui, você procura marcar só os movimentos principais. Então, se ele mudou de magnitude, né? Tá de alta para baixa, então aqui eu já vou tentar marcar aqui, ó, só os movimentos principais, só esses movimentos aqui dessa mudança, né, tá? Ele veio, ó, mudou, ele vinha subindo, né? Mudou a direção aqui, tá? E agora tá se mantendo, né? Tá abaixo desse topo, onde teve toda a mudança, né, tá? Certo? E já que você está caindo, né, tá? Vamos então botar o quê, né? Traçar os topos, né? Nessa época aqui tava traçando os topos, né, tá? Você vê que olhando pelo semanal, parece que a gente tá mais no mercado que agora, né? Tá até o mercado mais lateral, né? Tá certo? Se você olhar um pouco mais de perto, dá o zoom, né? Tá certo? Esse zoom out, zoom in é muito importante, né? É como se você olhasse, dando zoom out, e olhasse para a floresta, zoom in você vai olhar o quê? Para um grupo de árvores dessa floresta, né? Então, para você entender, né? De forma macro, sempre que você quiser entender de forma macro como é que tá a tendência, né? Você vai ter que o quê? Vai ter que dar um zoom out, tá no 5 minutos. Olha o 15, olha o 60, né? Tá? Para ver como é que tá realmente a cara desse mercado. O 5 e o 2, olhando de perto, não vai dar para dizer, né? Como tá o mercado, gente. Vamos lá. Agora, você tem aqui, ó, topo mais baixo, tá? Topo mais baixo aqui de novo, tá? Por aí vai. Você vai tendo vários topos, um mais baixo que o outro, tá? Você vê aqui, ó, que o mercado vinha aqui. Agora que ele começou a cair, ganhou. Como ele ganhou esse topo anterior aqui, ó, daqui a pouco eu posso até começar o quê, né? A traçar, de repente, ó, topos e fundos ascendentes, como se estivesse mudando o contexto. Mas agora eu procurei só traçar o quê? Os topos, já que a gente tá o quê, né? Tá caindo, né? Principalmente do dia 10 do dia 22 até aqui, ó, né? Até do de 10 de 2022 até 3 até março de 2023, a gente teve o quê? Teve um comportamento bastante baixista, né? Tá fazendo topos fundos descendentes. Então, no diário, tá? A gente vai poder traçar mais o quê? Já a gente estava traçando os fundos, né? Tá? No diário é que a gente vai começar a perceber essa alta recente da bolsa, vai começar a traçar quem, ó? Os fundos. Olha como é que os pontos coincidem, né? Tá? Esse fundo aqui provavelmente já foi o quê, né? Tá? Que agora, que no dia 31 fez um fundo, ele provavelmente lá atrás foi o quê? Ele foi um topo, tá? Vamos até marcar esse ponto aqui, ó. Que é um ponto de diário que coincide quem? Com um ponto semanal, né? Tá? Vou até botar uma cor diferente, tá, gente? Só para vocês verem aqui depois a importância que vai ter esse ponto, caso o mercado volte a cair, tá? Certo? Vamos pegar outro ponto vermelho aqui para já como um ponto diário, ó. Tá?
vou mostrar para vocês. E depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever, anotar esses pontos no papel, tá? Certo? Claro que se o ponto for muito longe de aonde o mercado estiver transacionando, você não vai usar, né, tá? Você vai usar mais os pontos que estão nos 60 minutos, nos 15 minutos, 120 minutos também, tá? Eu gosto de usar de forma um tempo maior, né, tá? Para o índice, os 120 minutos, e gosto de usar para o dólar um tempo maior, os 240, tá? Vou considerar esses dois também aqui, tá? Daqui a pouco vocês vão aprender, né, tá? E com 2 dias é sempre importante, tá? Tô botando os pontos vermelhos aqui do diário, tá? Mas você vê que não precisa traçar muitos pontos aqui. A gente tá, né? Você vai traçar o quê? Se você aqui tem uma tendência de alta, você vai traçar só os pontos aqui, que você tá do contexto de alta, você vai traçar só os fundos recentes, tá? Né? Já tá se formando um trilho aqui, esse ponto aqui que você tinha traçado, né? Que coincidia um ponto, né? Mais ou menos, uma região, né? De suporte do diário do semanal. Esse suporte aqui do dia 103, 60 do dia 2/5. Esse outro ponto aqui do dia 4/4. Pode também traçar, só para deixar marcado, ó, aquele fundo lá atrás, né? São esses fundos aqui, tá? Que estão fazendo o quê? Mostrando a cara do mercado agora, tá? Falou? Vamos agora para 60 minutos, ó. Aí no 60 você vai começar o quê? A traçar topos e fundos, gente, tá? O número de toques que teve na região, vai começar a usar agora, tá? Aqui, ó. Tem os pontos aqui também, são importantes, ó. Um ponto só, né, tá? Você vai incorporando, né, tá? As, as características que eu falei, né, tá? Que sua magnitude não foi interrompido, o número de toques na região, né? O tempo que demorou para se formar esse suporte e resistência, tá? Aí agora você tem aqui, ó, um ponto do diário que coincide com o ponto 260, tá? Muito importante também, tá? Aqui, ó. Se não tem, você não vê muito ponto, não precisa ficar catando ponto ao extremo, né, tá? Às vezes uma região que tem 2, 3, 2 dias, né, tá? Complementando, tá? É uma região forte também, ó. Como essa região aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 candles, né? Aí você vem e traça, tá? Não fica querendo traçar todos os pontos, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 no mesmo ponto. Eu vou traçar aqui, olha quanta coincidência. Vou ligar o quê? Vou basear nesse fechamento aqui mais baixo. Porque o mercado que ele veio caindo, então ele parou onde? Nesse fechamento, tá? Aqui, ó. Então, esses são os pontos que são importantes para mim, tá? No diário, tá? Nos 60, tá? Botar nos 15 vai achar os pontos, tá? Cuidado para não ficar ponto demais, tá? Do jeito que tá muito bom. Aqui tem, você pode até traçar esses pontos aqui, ó. Sexta-feira ganhando essa região. Sexta-feira não, né? Quando o mercado abrir ganhando aqui 113, 480, tá? Falou esse ponto aqui também é importante, tá? E são pontos também próximo da onde está o preço, né, tá? Falou? E não precisa, gente, traçar muito mais coisa, tá? Vamos na minha volta, vamos fazer junto isso, tá? Na sala, gente, tá bem? Acho que é bem importante. Aqui, ó. Aqui, meus amigos, ó. São os pontos importantes para o replay que eu vou começar, né, tá? E já vou deixar traçado aqui, tá? Falou? Esses pontos aqui pode ser usado o quê, né, tá? Caso o mercado volte a cair, você entrou numa compra, o mercado volte a cair, você vê que a maioria dos pontos de suporte, já que o preço está aqui, né, tá? Certo? Pode ser usado como ponto de stop, né, tá? Por enquanto, esse roxo aqui em cima é região de resistência, né? Uma região de resistência, quando ela é superada, ela vira suporte, né, tá? Certo? Uma região de suporte, né, quando é perdida, ele vira resistência, né? Os retestes que o mercado faz, né? Por exemplo, essa região aqui, se ele deixar para trás, ele vai tender a voltar aqui para ver o que? Se realmente
essa resistência virou um suporte de verdade. Esses retestes, tá? Geralmente dão bons trades. Bons trades, meus amigos, tá bom? Falou? Vamos lá. Deixa eu começar com vocês hoje dia. Esse dia aqui, ver se a gente consegue extrair alguma coisa dos pontos que a gente traçou, tá? Vamos lá. Vou pegar um pouco pra frente aqui, tá? Vamos ver como o 5 vai se comportar, tá? Aqui, ó. E vimos algumas barras já, ó. Olha como o mercado já respeitou, né, tá? O mercado já respeitou esse ponto aqui que a gente tinha traçado, tá? Foi um ponto que ele tocou e respeitou, tá? Aqui, ó. Tá? E pode estar querendo fazer o quê, né, tá? Um novo contexto de alta, né? O que é um contexto de alta? São fundos, meus amigos, ascendentes, tá? Você vê que tem um fundo, ó. Outro fundo mais alto, ó. Aqui já tem um novo fundo mais alto, né? Você vai ver que em cada fundo desse, geralmente tem o quê? Uma figura de candlestick, né, tá? Ou um candle de reversão, tá? Que é muito importante, meus amigos, tá bem? Vou dar uma acelerada nesse movimento. Você vê que num tempo maior, né? Você vai ver melhor essa tendência de alta e vai ver que ele continua respeitando nos 5A, conforme mostrei para vocês, né? Tá essa tendência de alta. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso nos 60 minutos, ó, tá? Aqui, ó. Olha os 60 minutos aqui te dando uma visualização mais de fora, né? Tá? Certo? Você vê essas barras aqui todas de alta, ó. Que contribuíram, né, para hoje ele tá querendo o quê, né? Pra tá lá em cima e continuar a subir, né, tá? Quando você passa pros 15, ó, você fala que, poxa, realmente aqui, ó, tem um fundo aqui, além das barras, se formou um fundo, aqui tem um fundo mais baixo, né? Formaram fundos mais altos até chegar aqui o que a gente pode chamar, que parece até um retângulo, uma bandeira que parece que ele tá fazendo uma consolidação para ele continuar a subir, tá? A gente sempre fala que uma consolidação, ela rompe na direção da tendência. Então, a gente tem aqui uma tendência de alta, como você viu, nos 15, nos 60, nos 15, nos 5, e a tendência é o quê? Ele romper, tá? O momento agora, romper essa consolidação para ele continuar a subir, tá? Você vê que você não superar com médias móveis, com indicadores. Você tendo esse básico de contexto, suporte e resistência, meus amigos, é muito importante, pessoal, tá? Vai te ajudar bastante. Tanto que, quando você não conseguir traçar os fundos mais altos ou topos mais baixos, né? Porque no mercado de alta você vai ter sempre o quê? Topos e fundos mais altos e o ponto mais importante é o fundo. No mercado de baixo você vai ter topos e fundos mais baixos, os pontos importantes vão ser os topos, tá? Falou? Quando você não conseguir fazer essa distinção, meu amigo, tá? A melhor coisa talvez seja não operar. Porque se você olhasse só para essa figura aqui, né, tá? Desse um zoom in, olhasse só para aqui, talvez você olhasse o quê? Tivesse por um movimento lateral, né, tá? Certo, ó. Tá vendo, ó? Vamos supor que o mercado tivesse todo assim, né? Mas você se afastou um pouco e viu o contexto, né? Que era de alta. Ou pior, qual o perigo você olhar de forma muito míope, muito próximo do mercado? Você enxergar aqui, de repente, uma queda, né? Tá? Você viu aqui, ó. Tinha um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, agora ele vai cair, né? Tá? Certo? Depois ele pode até cair, mas ele vai primeiro seguir quem? Né? A tendência é ele seguir o que está acontecendo nos tempos grandes, ele repetir nos tempos menores, tá, gente? Falou? Então isso aí é muito importante, meus amigos, tá? Certo? Porque se você tem um mercado sem tendência, né? Nos 5 minutos, você desce para 2 minutos, você acha que nos 2 minutos às vezes tem tendência. Mas o que ele está fazendo é apenas indo repetir, né? Tá ali se movimentando para repetir
o que o tempo maior fez, né, tá? Certo? Vamos ver por esse cara que vai romper, né? Se ele vai. Ele tem que. Para ele virar para o movimento de alta para baixo, ele tem que perder o quê? Perder o fundo. Para virar para o movimento. Para continuar a subir, né? Tá? No movimento de alta continuar a subir, ele tem que o quê? Renovar topo, né? Tá? Falou? Se eu consigo pegar para onde ele vai romper, gente. Porque agora não tem nada aí, né? Ou agora ele vai definir, né? Se ele romper. Quer ver, ó? Esse cara para cima, né? Para baixo. Então, ó. Só a partir da saída dessa consolidação, né? Ou nesse topo aqui, tá? Aqui, ó. Ou na parte de baixo vai haver uma modificação, tá? Quer ver pelo menos isso, uma perda do fundo anterior para ele mudar, né? Tá? Para ver uma inversão de tendência, né? Tá? Se o movimento fosse de queda, o que que a gente ia esperar, né? Tá? Uma superação do topo, né? Tá? Para ele voltar a subir, né? Vou adiantar aqui um pouquinho. O que que esse cara vai me dizer? E depois que você masterizar o básico sobre suporte e resistência, você pode começar a incrementar, colocar outros elementos aí, né? Como médias móveis, o Bollinger, os indicadores, tá? Vai te ajudar e vai te ajudar demais, tá? Vamos lá, teve uma perda de um fundo aqui, ó. Você vê que assim que o mercado perdeu esse fundo, né? Tá? O movimento já teve, por menor que tenha sido, né? Tá? Já teve um movimento de queda aqui que favoreceu um ganho. Quer ver, ó? Se você pegar a perda desse fundo, né? Foi no 500, ele foi depois até onde, ó? Até 112,90, caiu quase 400 pontos, né? Tá? Numa hora que o mercado começa a fazer tendência, tá? Que você vai ver o que, né? Tá? Que justamente você tem as grandes entradas de volume, tá? Vamos lá. Vou até botar um volume aqui. Por isso que eu não uso tanto na sala, tá? Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Você vai ver que a hora que ele entrou aqui, que ele perdeu esse volume, foi uma das horas que teve maior, né? Tá? Ele começou a vender aqui nessa barra, tá? Olha aqui, ó. Entrou um volume maior, né? Tá? Esse candle de reversão foi um candle importante, tá? Nos 15. E aqui, quando ele perdeu esse fundo, né? Tá? Quando ele perdeu esse ponto de suporte, né? Tá? Teve o quê? Outra barra, outro volume alto aqui, aliás. Um não, teve dois volumes altos, né? Para esse cara aqui teve um volume alto e esse cara também teve um volume mais alto, tá? Certo? Agora, se ele quiser continuar o movimento de queda, o que que ele vai ter que fazer? Vai ter que perder, vai ter que renovar o fundo, né? Tá? A perda do fundo com aumento que de volume também, tá? Vamos lá.
Isso você pode olhar o quê? Olhar as agressões dos players, né? No Times and Trade. Tem várias coisas aí que dá para fazer. Hoje a gente tá olhando que é o volume financeiro, né? Tá? Você pode olhar o movimento dos candles, né? Pode aumentar aqui agora um pouquinho, ó. Para ver que direção que esse cara vai tomar. Se ele vai para lá ou não, né? Pelo menos aqui você já colocando num tempo maior, um tempo menor, né, tá? Você conseguiria, ó, fazer um bom trade, tá? Você esperava esse cara fechar abaixo do fundo anterior, né, tá? E venderia o quê? Na perda da mínima dele ou na abertura dele. Os dois pontos são válidos, né? Eu sei que você teria ganho aí, tá? Ó, na perda da mínima dele, né, tá? Dos 340, né? A pelo menos aqui, ó, até os 140, 200 pontos. E entrou na abertura do candle seguinte, que entrou no candle, na abertura do candle seguinte, entrou no 390, levou até o 120 ali, né, tá? Também pegou até mais 200 pontos, tá? E agora tô querendo ver se ele renova, né, tá? A venda perdendo esse fundo aqui ou não, né? Ele vai começar o quê? Se ele quiser começar, voltar a subir de novo, ele vai ter que ganhar não só ganhar esses topos aqui, né? Como voltar a deixar para trás um topo importante lá de trás, tá? Com isso, vocês vendo, traçando suporte e resistência, vocês vão ter uma visualização melhor da onde são os topos, de onde são os fundos também, gente. Então, tracem todo dia, né? Tá? Pelo menos vocês não vão traçar, não precisa olhar o diário semanal todo dia, mas você traçando, né, tá? O, o suporte de resistência nos 60, né, minutos, nos 15, já vai te ajudar bastante, né? Porque às vezes ele não vai alterar o suporte de resistência do diário nem do semanal. E o semanal só vai traçar o quê, né? No começo da semana, porque a barra só fecha no fim da semana. Tudo bem? Vamos lá. Você vê aqui, ó, que já quer mudar, né, tá? A tendência novamente, né? Fazer uma tendência dentro da tendência, ó, começou a fazer fundo mais alto aqui, tá? Certo, ó. Fundo mais alto, que lateralizou bastante, né? Outra coisa que eu quero ensinar para vocês é verem também o que é olhar de forma correta, gente, os candles de força, tá? Que vai te ajudar no diagnóstico quando entrar, né, nos movimentos, né? Não entrar só porque apareceu um candle de força. Espero que o candle de força ser confirmado, tá? Porque o que acontece? A teoria diz que quando você tem um candle de força, um marboso, tem 85% de chance do outro candle ser o quê? Da mesma cor que ele. Então espera pelo menos outro candle, se tá dando uma tendência, espera outro candle, né? Também ser da mesma cor que ele, né? Mas a gente vai se aprofundar mais só um desse trabalho, tá? Olha aqui. Tinha uma tendência de alta, agora ela tá se confirmando, ó, aqui dentro, né? Tá? A gente pode chamar isso aqui de micro tendência, né? E com isso, ó, você tem a continuidade da alta, ó, esse candle aqui, ó, foi engolfado, na hora que esse candle foi engolfado, na hora que você renova esses topos aqui, ó, tá certo? Ganha esse topo anterior, né? Já tinha ganho aqui mais forte, né? Tá? Já tinha feito topo topo mais alto aqui, né? Quando você renova, né? Tá, começa a ganhar topos, ó. Agora você passa aqui ó, a ter uma alta, conforme ele tá falando, e justamente, conforme eu mostrei para vocês, quando ele define essa tendência, né? Tá aqui, ó, passa a fazer topos e fundos mais altos, né? Certo? E você tem o mercado, né? Ganhando força, gente, tá? Falou?
na hora que ele fez o quê? Um engolfo, né, tá? Depois de ter ganho o quê? Superar um forte topo anterior para ele ganhar força na alta, né, tá? E olha aqui de novo, ó, tá? Você confirmando isso porque justamente só nessa região aqui, ó, que teve, né, justamente nessa região, nessa hora aqui dessa entrada, né, que teve um ganho de volume, quer ver, ó? Aqui, meus amigos. Você, justamente na hora que você tem esse ganho aqui, né, tá? E supera esse topo, esse cara aqui, ó, tá? Certo? Na hora que esse topo aqui é superado, tá? Por que que esse cara é forte, ó? Porque ele tentou subir, né? Empurraram ele para baixo com toda a força, mostrando que isso aqui era topo, né, tá? Ele não ia ganhar força agora. Ele teve que fazer o quê? Um aumento de volume, fechar acima desse fechamento aqui, tá? Certo, ó. O esquema fechou acima do volume, tá? Isso aqui ainda engolfou, né, esse candle menor, tá? Foi engolfado, foi engolido, a gente chama até de sanduíche doji, né, tá? Um movimento que teve continuidade, um movimento de alta, tá? Falou? Vamos ver se agora a gente começa a usar isso junto com a média móvel, meus amigos, né? Tá? Olha lá. E mantém, ó, tá mantendo a mesma trajetória, como eu falei, ó, tá? Ele precisou romper com um aumento de volume, ó, para ele passar a subir, gente, tá? Falou? Você vê que a parte daí, movimentos, ó, né, caem porque agora já rompeu a tendência, tá? Então vamos no próximo vídeo tentar incorporar a média móvel, porque a média móvel vai ajudar a gente o quê? A visualizar a direção do trade, ok?